Olá, este trabalho foi desenvolvido por mim, Nicole, pela Natália e pela Ana Vitória, para o projeto interdisciplinar de medicina veterinária. E o que é a laminite equina? Também denominada como pododermatite asséptica difusa ou aguamento, a doença consiste em processo inflamatório do tecido laminar do equino, que compromete a terceira falange do casco, gerando rotação da mesma. Acomete preferencialmente os membros torácicos do cavalo, mas também pode ocorrer nos membros pélvicos. Muitos fatores podem predispor a essa patogenia e agora eu vou falar sobre alguns. Começando com um dos fatores mais comuns, que é a alta ingestão de carboidratos. Quando o animal possui uma dieta com uma alta concentração de grãos, esse alimento ele chega até o seco e no processo de fermentação ocorre uma liberação maior do que deveria de ácido lático, acarretando uma queda no pH. Essa queda no pH provoca um desequilíbrio na microbiota intestinal que leva a um quadro de acidose. A acidose nada mais é do que um aumento de acidez no sangue. Essa acidose faz com que há maior liberação de toxinas na corrente sanguínea, o que leva a uma inflamação das lâminas do casco, mais conhecida como laminite. Distúrbios hormonais e obesidade também são fatores predisponentes para essa doença, porque as células basais das lâminas dos cascos, elas precisam de glicose para que possa ser feita a nutrição. E quando há um quadro de hiperglicemia, as células são impedidas de utilizar esses componentes, e elas aumentam o uso da enzima metaloproteinase. E o aumento de uso dessa enzima leva a uma separação dos desmossomos, que nada mais é que a junção que permite que uma célula fique aderida à outra, acarretando assim a laminite. A duodenogeogenite proximal também é uma causa desse tipo de patogenia. Nada mais é que uma inflamação do duodeno e é conhecida como uma enterite catarral. E a laminite é uma das complicações que essa doença pode causar. De acordo com estudos feitos, ocorre em 20 a 30% dos casos. Temos também a etiologia mecânica. Nada mais é que quando os equinos são submetidos a uma alta sobrecarga, manejo inadequado, chão muito duro, transporte de longa duração, isso pode resultar a um trauma no casco, levando assim a um quadro chamado vasoespasmo, causando um aumento da pressão hidrostática e levando à formação de edemas. A apresentação clínica da laminite pode ser dividida em 4 fases. A primeira delas é a fase de desenvolvimento. O mancar do animal e a relutância em se mover são os primeiros sintomas a aparecer, juntamente com alterações em sua postura. Isso varia de acordo com a gravidade da doença e do número de membros envolvidos. Essa fase vai ter o seu término entre 16 a 24 horas. Se houver uma sobrecarga de carboidratos, pode vir a acontecer diarreia aguda e intoxicação, sendo assim necessária uma terapia de suporte agressiva, porém o animal pode vir a óbito antes mesmo dos sinais clínicos serem apresentados. A segunda fase que vamos falar é a subaguda. Fase essa que apresenta sinais clínicos menos severos e geralmente ocorre após o trabalho em piso duro ou quando os cascos são aparados em excesso. Se permanecer nessa forma, os sinais clínicos irão melhorar rapidamente sem que apresente dano permanente. E dentro dos padrões normais, não ocorre rotação da terceira falange. A terceira fase, denominada aguda, se caracteriza por aparecimento brusco dos sintomas. Quando afetado mais intensamente os cascos anteriores, o equino adota uma postura que o leva a posicionar esses membros mais à frente do corpo. Ocorre relutância em se mover e muda constantemente o apoio nos cascos. A fase crônica se caracteriza a partir do momento em que o equino desenvolve falência na estrutura do casco e, por consequência, a rotação ou afundamento da terceira falange, decorrente da falta de um tratamento da doença na fase aguda. No início, os sinais clínicos são semelhantes aos da fase anterior, porém, pode ocorrer também uma perfuração e crescimento anormal do casco. O peso é distribuído entre a muralha, que é a parede do casco quando em piso duro, e a sola do casco quando em piso arenoso, quando a laminite apoia principalmente na sola. Há alterações na laminite crônica, como displasias metabólicas e de crescimento, sepse e comprometimento vascular, que provoca deslocamento rotacional ou vertical da terceira falange. O deslocamento é associado ao dano laminar, pois ele pode ser uniforme, o deslocamento será de toda a falange e também pode ser assimétrico, resultando em rotação capsular dorsal. O maior é um dos lados e a falange se desloca para um lado só, gerando rotação capsular medial ou lateral. Grande distanciamento da falange em relação à muralha causa ruptura vascular e hemorragia, além de separação de tecido de suprimento sanguíneo, o que gera regiões de necrose. Indicado para cavalos predispostos à laminite, alimentação que não inclui grãos e concentrados. Além de tratar a causa primária da doença, deve tratar a dor e a inflamação no membro do animal. A fenilbutazona é um anti-inflamatório não esteroidal mais comum utilizado na fase aguda por seu potencial de reduzir inflamação, edema e dor.
Já na fase crônica, o tratamento é feito para prevenir maiores danos ao casco, como a rotação gradual da falange e lesões sistêmicas. Olá, bom dia. Esse é o trabalho interdisciplinar do terceiro semestre. A gente vai apresentar sobre listeriose bovina. É uma doença infecciosa de origem bacteriana, causada pela bactéria Listeria. Pode ser observada em diversas espécies domésticas. Sua ocorrência nunca tem relação com a idade, nem sexo, nem raça. E está relacionada com o consumo de silagem de baixa qualidade. São encontradas 3 formas clínicas principais em animais com listeriose: a sepse, tensões nervosas e aborto espontâneo. Pode ser encontrada também em humanos, porém, os ruminantes são mais suscetíveis à doença. Podemos localizar a bactéria no solo, planta, silagem, água, fezes, alimentos e outros. Alimentos contaminados, silagem mal processada, e ocorre também o risco maior de surgimento dessa bactéria, pois ela é produzida em silagem parcialmente fermentada. Em alguns casos, a doença se manifesta em forma de aborto espontâneo ou surto neurológico. Formas de infecção: mucosa genital, via oral, nariz, olhos. Sintomas: depressão, febre, fraqueza e diarreia. Agora nós vamos falar sobre a necropsia, né? As formas que é feito o acondicionamento da necropsia seria refrigerando as amostras dos animais em formol. Tem outra forma de realizar a necropsia, mas a forma que eles mais usam é essa, em refrigerar o animal em formol, mas também é possível deixar ele em isolamento do agente ou colocar a coloração de Gram. Os parâmetros para o diagnóstico são exames hematológicos, casos que tenham otite, tumores, abscessos, raiva, tumores cerebrais, botulismo, eles servem como parâmetros. A necropsia, no aspecto legal dela, ela é um documento, né, que é utilizado para demandas jurídicas, perícias, justificativas da responsabilidade profissional, aonde você consegue documentar o que ocorreu de fato com o animal no período de morte dele. Nesse próximo slide, nós temos algumas imagens que mostram, né, uma parte da necropsia, onde eles acham, né, a bactéria, né, que está infiltrada no organismo do animal. Nesta primeira imagem, nós conseguimos ver um acentuado infiltrado inflamatório granulomatoso no bulbo do caprino. No caso, essa foi retirada quando, né, ele estava na parte de necropsia. Esta outra imagem, ela mostra o interior de células inflamatórias, também de um caprino com listeriose, aonde eles conseguem fazer a liberação e observar as bactérias com a forma da coloração gram-positiva, de forma de bastonetes. Nessas outras imagens aqui, eles também mostram a bactéria no citoplasma, no neurônio de células inflamatórias, também do caprino, e nesta daqui, ela mostra bactérias no citoplasma de células. E aqui, no caso, seria o caprino, né, com a listeriose, apresentando a listeriose e apresentando o desvio de cabeça e torcicolo. Aqui também temos umas imagens do caso do nosso item que adquirimos da vaca, para a gente tirar uma foto como se fosse mesmo mais uma necropsia e adicionar no trabalho. Formas de contágio em animais jovens. Nos bovinos, ocorre as inflamações nas leptomeninges, processos inflamatórios no cérebro e nas meninges, sendo uma bactéria intracelular. É encontrada em diversas regiões no mundo, em climas temperados e frios. Apresenta uma parede celular típica de micro-organismo gram-positivo. O ácido mesodiaminopimélico é o principal ácido diamino. E a transmissão é feita por inalação e infestação de alimentos contaminados. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tratamento, que é feito a partir da administração de antibióticos, mas só se
eficiente quando iniciado logo no começo, sendo que se já existirem sinais clínicos evidentes, os animais vêm a óbito. Concluindo, a listeriose causa a morte de diversos animais, trazendo prejuízos econômicos muito grandes, assim como afeta a saúde pública, já que afeta os humanos, que são os consumidores finais, com uma letalidade grande em alguns grupos de pessoas. O melhor, então, é investir em prevenção, com manejo e higiene adequada dos animais, produção e conservação dos alimentos adequados também. E controlando essa doença, nós criamos uma barreira para que todos sejam beneficiados, tanto os produtores, os animais e nós, os consumidores finais. Muito obrigada pela atenção. Parasitoses intestinais em caninos. As parasitoses são muito comuns em cães, sendo condições que podem possuir diversas formas de contágio, além de ter uma relação muito próxima com a nutrição animal. Outro fator importante de ressaltar é o fato de que várias parasitoses são consideradas zoonoses. Uma zoonose é uma doença que pode afetar tanto animais quanto seres humanos. Sendo assim, estar atento a seus sinais é importante tanto para a saúde do seu animal de estimação quanto para a saúde de sua família. Nesse vídeo, vamos explicar um pouco mais sobre parasitas Toxocara canis, Coccidius, Ancylostoma spp, Giardia duodenalis, Dipylidium caninum e Taenia solium, bem como sua influência na nutrição do animal e como tratá-las. A questão nutricional com relação às parasitoses pode ser afetada tanto pela infecção por um parasita, como também pode levar um animal a ser infectado por um parasita. De maneira que ao ser infectado pelo parasita, o mesmo pode estar puxando para si todos os nutrientes que deveriam ser destinados ao cão. Outra maneira que pode influenciar na nutrição é pela anemia, uma vez que vários parasitas se alimentam do sangue de seu hospedeiro. Agora, pensando em como uma nutrição inadequada pode levar um animal a ser infectado por um parasita, quando o animal recebe uma alimentação insuficiente no aspecto nutricional, ele precisa repor algumas desses nutrientes através de reservas existentes em seu organismo, sendo uma delas presente em seu sistema imunológico. Ou seja, quanto mais tempo esse animal usar de suas reservas para conseguir sobreviver, mais fraco estará seu sistema imune. E se este animal entrar em contato com um parasita, seu corpo não terá forças suficientes para tentar combater a infecção pelo parasita. Quando levamos em conta o Toxocara canis, sua infecção pode ocorrer de 4 maneiras diferentes, sendo elas a ingestão de ovos do parasita, a infecção pré-natal quando a cadela está infectada e o parasita consegue atravessar a placenta, infectando os filhotes, a ingestão de leite de fêmea infectada, passando a doença para suas crias, e pode acontecer também pela ingestão de hospedeiros intermediários, como o frango ou o boi, infectados pelo parasita. Já o contágio da coccidiose pode ocorrer pela ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos de parasita. Ela pode acontecer também através da placenta ou da amamentação, contaminando os filhotes dos animais. Outra maneira é a possível infecção através do olfato, quando o animal aspira ovos dos parasitas. A ancilostomose é transmitida pelo contato com o solo contaminado com larvas do parasita, que foram originadas nas fezes de outro animal contaminado com os mesmos parasitas. A giardíase pode ser causada pela ingestão de cistos presentes na água ou alimentos contaminados, ou também pelo contato direto com esses cistos, quando a higiene do local é insuficiente ou quando existe aglomeração de animais, assim como a giardia. O Dipylidium caninum também apresenta seu processo infeccioso através da ingestão de água ou alimentos contaminados pelo parasita. Por fim, a infecção por Taenia acontece pela ingestão de carne crua ou mal passada de bovinos ou suínos, contaminados pelos cisticercos, que são ovos dos parasitas. Apresentação clínica. O Toxocara canis apresenta um quadro clínico de desenvolvimento retardado, pelos arrepiados e sem brilho, abdômen distendido e diarreia crônica, uma perda de peso moderada, e em casos mais graves, ele pode apresentar obstrução intestinal e pneumonia verminótica, que ocorre quando os vermes se encontram nos pulmões. No caso da coccidiose, o animal pode apresentar diarreia mucosa, sangue nas fezes, vômitos, apatia, desidratação, cansaço e diminuição do apetite. Em alguns casos, a infecção por este parasita pode ser assintomática, ou seja, o animal não irá apresentar nenhum sintoma. O Dipylidium caninum apresenta sintomas similares ao dos parasitas que causam a coccidiose. A ancilostomose pode gerar náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, aumento dos gases, dor abdominal e anemia associada à desnutrição.
Quando um filhote ou uma criança é infectada, pode haver desaceleração do crescimento e alterações no desenvolvimento neurológico. Os sinais clínicos apresentados pela giardia incluem a diarreia intermitente, problemas na digestão e absorção dos alimentos, além da anorexia, desidratação, perda de peso, vômitos, dor abdominal, inchaço, febre e flatulência. Se não for tratada adequadamente, pode levar à morte do seu animal. Já a taníase pode apresentar em seu quadro clínico pelos ásperos, má condição corporal, diarreia ou constipação, abdômen inchado, náuseas e vômitos. Prevenção e tratamento. A melhor forma de prevenir a infecção por qualquer um desses parasitas é garantir uma alimentação adequada para seu animal de estimação, de forma que seu sistema imune seja fortalecido. Também garantir uma higienização adequada ao ambiente em que ele vive, assim como evitar que ele entre em contato com algum outro animal que você já sabe que ele esteja infectado. Para tratamento, geralmente se faz uso de vermífugos recomendados por seu médico veterinário, dependendo de qual parasita infecta o animal. Olá! Este é um trabalho realizado pelos alunos do 3º semestre de Medicina Veterinária da FAM, sobre a obesidade em pequenos animais. De conhecimento geral, a obesidade é um transtorno onde existe o excesso de alimentação, resultando em um aumento da gordura do corpo e, consequentemente, um aumento do peso corporal. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a obesidade não acomete somente humanos, sendo possível a existência desse quadro em animais, principalmente em pequenos animais, os cães e os gatos. A obesidade geralmente está relacionada com o aumento da ingestão tanto de nutrientes, carboidratos e outros minerais, acima daquilo que é requerido pelo animal, ou seja, o animal ingere tanto carboidrato, normalmente, que os níveis do que ele precisa são ultrapassados, resultando no aumento do peso. A obesidade gera muitas consequências ao animal, como, por exemplo, a osteoartrite, problemas ortopédicos e doenças respiratórias, cardiovasculares e dermatológicas. Elas aumentam também o risco de infecções no animal e causam neoplasias também. A obesidade está relacionada à insensibilidade à insulina. Ela causa uma separação maior dos triglicerídeos e ela tem uma influência na resistência à insulina também. Tem uma grande circulação de ácidos graxos livres e tecidos adiposos em excesso. Agora nós vamos apresentar um caso clínico de um cachorro macho chamado Moscow. Ele tem 10 anos e é da raça Husky. O Moscow foi levado à clínica para fazer exames anuais porque ele já apresentou uma vez gordura no fígado no passado. E assim que ele é examinado, já se percebe que a massa corporal dele está acima do padrão da normalidade. Então, foi solicitado um hemograma e um ultrassom para poder verificar os níveis de hormônio no organismo. Com o resultado do exame, percebemos que o fígado está com gordura. Nesta imagem aqui, temos um fígado normal e um fígado com gordura, além de um fígado canino para termos uma noção de como ele é. Quando chega o resultado do hemograma, percebemos que a glicemia, o colesterol, o triglicérides e a ALT estão altas, que são parâmetros que conseguimos identificar na obesidade. Para isso, teremos que entrar com um tratamento alimentar. Podemos começar com uma mudança de ração para animais obesos com hora estabelecida, podendo dar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Além disso, podemos incentivá-los a ter atividade física e pedir para os tutores evitarem dar petiscos e alimentos em horas erradas. Podemos também alertar os tutores que quando eles estiverem comendo, evitar deixá-lo ao mesmo ambiente. E assim, podendo retornar para o consultório daqui a um mês para verificar se houve mudança. Caso haja mudança para menos peso, podemos continuar com esta dieta e com este tratamento a fim de conseguir voltar ao peso ideal do cachorrinho.
sabe o que é diabetes mellitus canina? Ela é uma doença endócrina e crônica, ou seja, é uma doença que causa várias disfunções no metabolismo do animal e que não tem cura. Mas não se desespere. Essa doença tem tratamento e seu cachorro pode ter uma vida normal. A diabetes é uma doença multifatorial, mas que acomete principalmente o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que realiza duas funções muito importantes. Uma das funções é produzir substâncias químicas que vão agir diretamente no processo de digestão dos alimentos. A outra função é produzir hormônios que vão realizar o controle dos níveis de açúcar que estarão no sangue do seu cachorro logo depois dele se alimentar. Chamamos o açúcar de glicose, ou seja, os hormônios que o pâncreas produz fazem o controle da glicose que circula no sangue do seu animal. Ele se chama insulina. A insulina faz com que toda a glicose que seu animal ingere na alimentação seja transformada em energia para que o seu cão possa realizar atividades muito importantes, como correr atrás de bola, por exemplo. É assim. De repente, o pâncreas vai parando de produzir a insulina. Então, o organismo do animal vai parando de transformar o alimento em energia. E uma parte do alimento se transforma em glicose e fica circulando de maneira livre na corrente sanguínea, causando aquilo que chamamos de hiperglicemia. Pode ser vários fatores diferentes. Alguns são genéticos e fazem com que algumas raças tenham mais chances que outras, mas qualquer cachorro pode ter. A idade também influi bastante. Os animais mais idosos correm mais risco de ter diabetes. A obesidade também aumentam as chances, porque a alimentação também influencia nesse processo. Se o seu cachorro tiver outras doenças, imunes ou inflamatórias, também aumentam as chances de ter diabetes. Além do que, a diabetes também pode fazer com que o seu cão desenvolva outras doenças em decorrência dela. Eu tô passada, chocada. Alguns remédios também podem ocasionar a diabetes, porque os remédios também alteram o metabolismo do animal. E é por isso que nunca é indicado automedicar o seu cachorro. Em todo caso, as fêmeas têm mais chances que os machos de ter diabetes por conta de hormônios que elas produzem ao entrarem no cio e engravidarem. Mas não pense que é só da vacina anti-cio, não, porque essas vacinas também podem causar a diabetes. O ideal é sempre a castração. A castração é o melhor remédio para proteger o seu animal de diversas doenças. Os sintomas mais comuns são sede excessiva, perda de peso, aumento de apetite, aumento de vezes que seu cão faz xixi e aumento no volume do xixi. A cor do xixi geralmente é mais clara, e se você notar que no local que ele fez xixi juntou um monte de formigas, aí você pode ter certeza que nesse xixi tem açúcar, ou seja, glicose. Antigamente, os médicos experimentavam a urina para saber se tinha gosto de açúcar. Ainda bem que hoje existem exames modernos que podem detectar a glicose e saber se o cachorro está com hiperglicemia ou não. Além do mais, existem exames de sangue que podem verificar como está a função dos rins, por exemplo, já que ele faz tanto xixi e bebe tanta água, como anda a função do fígado, já que ele sente tanta fome, e verificar tudo o que tem circulante no sangue do seu animal. Pode-se fazer exame de urina, exame de ultrassom, diversos exames. O objetivo do tratamento é estabilizar essa disfunção do pâncreas e controlar os níveis de glicose no sangue. Isso é feito através de mudanças na dieta, exercícios, injeções de insulina, 2 vezes ao dia. É necessário fazer a monitoração do tratamento através da medição diária dos níveis de glicose com um aparelho chamado glicosímetro e também exames clínicos para que ajustes possam ser feitos no decorrer do tratamento. Mas não se preocupe, que tudo o que você vai precisar saber, o médico veterinário vai te ensinar. Conte com a ajuda dele, pois ele também conta com a sua. E o maior beneficiado dessa ajuda mútua vai ser o seu cãozinho, que viverá feliz apesar da doença. E saiba que é imprescindível o tratamento e o monitoramento adequado, pois animais não tratados podem vir a falecer. E isso parte o coração da gente. Portanto, cuide do seu bichinho. Hoje vamos falar sobre as parasitoses intestinais que acometem os cães. Eu sou a entamoeba histolítica e vou apresentar a vocês a minha classe, os amebídeos.
Nós infectamos um hospedeiro, geralmente humano, que passam para os seus cães através da água e dos alimentos onde colocamos nossos cistos. Adoramos o intestino, porém conseguimos migrar para outros órgãos, causando também problemas extraintestinais. Alguns cães não apresentam sintomas, porém as manifestações mais comuns são úlceras e necrose no intestino. Uma das formas de tratamento é com um medicamento chamado metronidazol. Ele libera produtos tóxicos que irão agir somente no nosso organismo, destruindo nossa fita de DNA e nos levando à morte. Mas tenha cuidado e consulte sempre um médico veterinário, pois a nossa persistência no organismo do seu animalzinho pode causar transtornos no fígado e impedir que o medicamento seja metabolizado. Fique agora com o meu amigo, o Giardia, que apresentará a vocês a classe dos protozoários. Olá, eu sou a Giardia e apresentarei a vocês a minha classe, os protozoários. Não sou o único da minha classe que se aloja no intestino do seu cão. Há também meus amigos Isospora belli e Cryptosporidium canis. Nossa transmissão acontece através das fezes de outros animais infectados, principalmente em ambientes com pouca higiene. Podemos também infectar a água e os alimentos do local, deixando outros cães doentes. Os sintomas mais comuns são vômitos e diarreia, mas nós também causamos lesões no intestino do seu animalzinho, deixando-o com dor e apatia. Para nos detectar, é necessário examinar as fezes do seu cãozinho. E uma informação muito legal. Há um aditivo nas rações que nos inibe. Algumas das formas de tratamento são através das classes de sulfonamidas, que interferem em nossa produção de DNA e RNA, e os benzimidazóis, que interrompem nossas atividades metabólicas, nos levando à morte. Como causamos transtornos intestinais, podemos diminuir a absorção do fármaco e, por isso, sempre indicamos prevenção. Agora, meu amigo Strongyloides stercoralis apresentará a vocês a classe dos nematóides. Olá, faço parte dos nematóides, assim como meus amigos Toxocara canis, Trichuris vulpes e Ancylostoma caninum. Não querendo me gabar, mas entre os eumintos, somos a classe de maior destaque pela nossa patogenicidade e por sermos encontrados em animais, plantas, solo, água doce e até em ambientes marinhos. Nossa transmissão pode ser feita por meio da ingestão dos nossos ovos, via transplacentária, cutânea, por alimentação de roedores e aves que nos transportam e através da amamentação. Nossos sintomas vão desde a presença de sangue nas fezes, inflamação do intestino e problemas respiratórios. Uma das formas de tratamento são por meio dos benzimidazóis, que cessam nossas atividades metabólicas e nos levam à morte por inanição. É preciso ter cautela conosco, pois podemos diminuir a absorção do fármaco drasticamente por meio de transtornos intestinais e hepáticos. E por fim, meu amigo Echinococcus granulosus mostrará a vocês a classe dos cestoides, assim como os orientará com os cuidados necessários para evitar a nossa presença no intestino do seu cão. Saudações! Eu sou o Echinococcus granulosus e mostrarei a vocês a minha classe, os cestoides. Outros parasitas da minha classe que podem alojar-se no intestino do seu cão são meus amigos Dipylidium caninum e Taenia multiceps. Nós infectamos o seu dog através da ingestão de alimentos contaminados com nossas larvas. Alguns de nós podem não causar sintomas, enquanto outros trazem diarreia, desidratação, desnutrição e quadros de gastroenterite como consequência das lesões mecânicas que causamos no intestino do seu pet. Uma das formas de tratamento é por meio do praziquantel, que paralisa nossas células musculares e nos expele no intestino. Muito cuidado, pois podemos causar problemas intestinais que irão diminuir a absorção do fármaco. Para que o seu cachorrinho tenha uma melhor qualidade de vida, longe dos problemas que nós, parasitas, podemos causar, recomenda-se manter em dia a administração do vermífugo, assim como higienizar periodicamente o ambiente em que o seu animal vive. É importante lembrar que alguns de nós podem infectar humanos, tornando a situação ainda mais complicada. Em caso de suspeita, procure um médico veterinário para tratar da melhor maneira uma possível infecção.